É Governo Presente. Sabe aquela pendência que você sempre adia? Com o Governo Presente ficou mais fácil de resolver. Com 37 edições realizadas entre a capital e o interior, o programa já alcançou a marca de 250 mil atendimentos. É cidadania, saúde, crédito para o seu negócio e muito mais. Tudo em um só lugar e mais perto de você. Governo do Amazonas. A força da nossa gente. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. O lixo que é jogado em via pública é uma das causas que prejudica a cidade, entope bueiros e em dias de chuva provoca alagações. Mas se cada um fizer a sua parte, podemos transformar essa realidade. A Prefeitura de Manaus segue ampliando os serviços de limpeza e agora Manaus passa a contar com 9 caminhões de lixo novos, reforçando a coleta de resíduos domiciliar por todas as zonas da cidade. Manter a cidade limpa é um dever de todos nós. Descarte os resíduos próximos ao horário da coleta domiciliar. E não jogue lixo nas ruas e igarapés. Afinal, é cuidando de Manaus que nós cuidamos da nossa gente. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. O governo do estado vem reforçando a segurança na capital. E aqui também no interior. É a Operação Segurança Presente, com mais polícia nas ruas e investimentos em novos equipamentos e tecnologia. Já atingimos a menor taxa de homicídios em 21 anos. E tolerância zero para crimes contra criança e adolescente. É mais segurança para todos. É pra já, é pra gente. Governo do Amazonas. A força da nossa gente. Retorno com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, e eu gosto muito de assuntos diversos aqui no programa e de uma forma muito formal, né? Abordado de uma forma leve, gostosa. E antes de entrar no ar aqui, eu gosto sempre de bater um papo com o meu entrevistado, o próximo entrevistado, e o Juarez Silva Júnior, que está aqui ao meu lado, que é jornalista, meu colega, formado também, me falava de novos projetos que ele tem desenvolvido. E eu, com toda a curiosidade, até porque eu amo esta cidade, existem histórias que não estão bem esclarecidas na história da nossa cidade, ele me falava de novas ideias, novas informações, novas pesquisas que ele tem realizado em relação a algumas histórias, como eu já falei anteriormente, que estão esquecidas na nossa cidade. Juarez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que você faz parte do projeto do Tribunal de Justiça, de preservação da memória do Tribunal de Justiça. É uma pesquisa bem abrangente, né? Você mergulhou nessa pesquisa para trazer para todos nós, para ser preservado para as futuras gerações, tudo que o Tribunal de Justiça fez. Mas, particularmente,
por fora, por você mesmo, você tem outras pesquisas que estão sendo realizadas, né? E uma delas que me chama a atenção até hoje, que existem várias informações desencontradas em relação à Área Ramos, que foi uma violinista assassinada misteriosamente com 19 anos ou 21 anos, não me engano, no início do século passado. Isso. No Ideal Clube, durante um evento, uma festa de Carnaval. Réveillon. Foi Carnaval ou Réveillon? Carnaval. Né? Eu tinha muito... De vez em quando eu esqueço. Eu acho que a velhice mesmo já está me pegando. Obrigado, Juarez, por estar aqui conosco. A satisfação é toda minha, Júlio. Né? Acho que a última entrevista contigo já tem um bom tempo, né? Mais de década. Muito. Bastante tempo. Né? E é sempre uma satisfação, né? A gente já está sempre acompanhando, fomos colegas, né? Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça e tal. Então, é sempre uma satisfação. Precisou, a gente está aqui. Agora, a história da Área Ramos, realmente. O que aconteceu com a Área Ramos? Nós temos informações precisas ou elas são muito desencontradas ainda? Uhum. Bom, Júlio, antes de responder especificamente essa pergunta, eu gostaria de falar sobre a diferença de história para memória, porque é importante. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença e faz toda diferença você saber o que é uma coisa e o que é outra, porque o que ocorre? Muita gente confunde história com memória. Tem a ver, se interligam elas bastante, estão interligadas, mas não é a mesma coisa. Então, o que ocorre? A história é quando você tem um registro de um fato, né, que foi registrado oficialmente ou extraoficialmente, mas tem um registro palpável. Né? Tem documentos, tem credibilidade. A memória é uma coisa diferente. A memória é um registro que não necessariamente foi escrito, não necessariamente tem um documento documentado, e mais, a memória ela é uma construção, pode ser individual e pode ser coletiva. E nem sempre é precisa, porque a memória normalmente é oral. Então, aquela coisa que o bisavô contou para o avô, que chegou no pai, que chegou a você. É totalmente imprecisa, sem prova, sem evidência, sem uma credibilidade. São narrativas que não têm fundamento técnico, não tem fundamento realmente de registro de documentos, né? Ela não tem aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. Aumenta um ponto. Né? A memória é isso. E tem uma outra dificuldade com a memória, que a memória ela gera afetividades, ela vem de afetividades. É muito difícil você desconstruir uma coisa que tem afetividade, porque se eu vou te contradizer numa coisa que você viu num livro de história, numa aula de história, né? Enfim, né? É mais fácil, porque eu tenho ali uma evidência, né? E você não tem um apego àquela narrativa original que você tinha. Quando a gente está falando de memória, aí a afetividade faz você ter uma dissonância cognitiva com relação àquilo. Você não quer largar aquela verdade que... É verdade absoluta sua, né? É praticamente sua, né? Exatamente. É muito difícil. Você vai falar, não, meu avô não estava mentindo. Não, meu avô não é mentiroso, né? Eu me lembro, Juarez, você falando disso, a gente vai voltar para a Área Ramos, o telespectador pode dizer que nós saímos da Área Ramos, e que eu me lembro que antigamente nós tínhamos muito medo das cacimbas, porque tinha a mãe da cacimba, né? Uhum. A mãe d'água, né? Então todo mundo que ia ali perto da cacimba tinha medo de cair numa cacimba e morrer porque a mãe d'água levava. E ali na Compensa nós tínhamos o Igarapé do Franco. Então, 5 horas da tarde, das 5 da tarde, eu ficava chamando os meninos para voltarem para o seminário, porque eu dizia assim, olha, a mãe d'água vai nos levar, a mãe d'água vai nos levar. Então, isso aí é memória ou história? É memória, né? Isso não tem uma verdade. Na história não é. Né? Uma crendice, é o quê? Memória, porque é transmitida oralmente de geração em geração. Não foi essa geração, de repente, que inventou isso, é uma coisa que já vem. Já vem. Então, de certa forma, tem a ver com memória coletiva, mas não é o que a gente costuma chamar de memória. Né? Memória, geralmente, é uma distorção de um fato histórico ou uma versão, uma narrativa de um fato histórico que foi deturpada, né, ao longo do tempo.
Então, por exemplo, o caso Área Ramos, Área Ramos, voltando, né? o caso Área Ramos, aconteceu em 1915. Né? O caso Área Ramos ele é muito sintomático, ele guarda muitas características de análise, porque o baile de carnaval de 1915, onde a Área faleceu, né, ele marca um período muito caro aqui para a história do Amazonas, para Manaus principalmente, que é o fim, a gente considera o fim da Belle Époque. Da Belle Époque, o início do ciclo da borracha, né? Não, é o fim do ciclo da borracha. É o fim do ciclo da borracha e da Belle Époque. Então, o caso Área Ramos, ele adquiriu também uma dinâmica, né? Um coeficiente de movimento, né? Uma cinética específica, muito por conta disso, por uma coisa de saudade dos bons tempos, do tempo do Fausto. Né? Uma coisa interessante também no caso Área Ramos, você sabe que ele aconteceu ali no Ideal Club. Ideal Club. O Ideal Club, ele era um espaço da elite. Da burguesia. Da burguesia. E aí o que ocorre? Todo mundo tinha algum parente que participou daquilo, ou queria ter, que participou daquilo. Nem que fosse o pipoqueiro que estava na frente do clube. Que era difícil, né? Eu acho que a elite não permitiria que o pipoqueiro ficasse na frente do clube. Mas então, a gente vai evoluindo. Então, todo mundo sempre tinha... Não, porque a minha tia-avó que estava lá, porque a minha avó... Era cozinheira, estava servindo. Porque isso dava um upgrade social. Você ter uma proximidade... Um acesso ao Ideal Clube, uma proximidade do Ideal Clube. Que era próximo ao Ideal Clube, te dava um upgrade social. E muita gente, por isso, ia acrescentando detalhes. Vou te contar um detalhe que ninguém sabe, porque só a minha avó, que era muito íntima... A minha tia-avó... Exatamente. Então, tem essa característica que ampliou muito. Foi um crime passional ou não? Não foi um crime. Não foi um crime, foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. E essa é uma das coisas que dizem algumas narrativas que ela teria um namorado, um noivo inconformado, que não sei mais do que, com término, ela trocando violino ali, tanto que tem um jazigo, a estátua, ela tocando violino no cemitério São João Batista. E a gente não sabe. Aí dizem que aquela casa ali na esquina da Leonardo Malcher com a Getúlio era da família dela, do possível matador, né? Aí é que está. O grande sucesso do que hoje a gente chama de fake news, né, e desinformação é o ponto de verdade. Então, essas narrativas todas têm um ponto de verdade, têm um ponto fundador, que é distorcido. Então, o que ocorre? Não foi um crime. Porque foi uma fatalidade. Né? Tanto que... foi acidental o tiro. A gente achou um inquérito do caso Área Ramos lá no arquivo judicial. Né? Ficou um tempão. Em 2014 teve um grande projeto de catalogação de coisas do século XIX e início do XX, e foi localizado o inquérito policial, porque não teve processo. Né? O que acontece? Teve apenas o inquérito, a denúncia do Ministério Público, a denúncia do Ministério Público e a decisão do juiz de não acatar, não aceitar a denúncia. Então, na realidade, não houve nenhum julgamento. E a família aceitou isso com parcimônia? Aceitou, porque quem teve acesso aos autos do inquérito, né? Quem teve acesso ao inquérito e viu os testemunhos, tem a certeza de que foi uma fatalidade. Mas de onde veio esse tiro? Tem uma investigação? A polícia chegou a uma conclusão? Teve o atirador confessa. O que aconteceu? Entrou pela janela do Ideal? Não. Um rapaz, agora, depois da Covid, a gente esquece, minha memória é terrível, mas era um rapaz que foi fantasiado de caçador para o baile de carnaval. Ele levou 2 armas. E disparou acidentalmente. Ele levou 2 armas que ele supunha estarem descarregadas. Mas tinha
uma munição em uma delas. Essas armas, você vê Tipo ali... uma roleta russa. Você vê que essa arma ela andou com criança. Você vê no inquérito, no levantamento, né, nas oitivas lá que foram feitas com as testemunhas, enfim. Criança andou com arma ali, criança, né, 3, 4 anos, andou com arma, né? E aí o que acontece? Um rapaz, o que fez o disparo, né, ele tinha esquecido uma luva, né? Ele esqueceu a luva e voltou para pegar essa luva. E aí o que acontece? Disseram, olha, a luva está com fulano ali, com um amigo, né? Aí foi lá, chegou, amigo, eu esqueci a minha luva, tá aí, está dentro da minha bolsa. Ele pegou a bolsa do amigo, abriu, o rapaz tinha 16 anos incompletos. 16 anos. Né? Abriu e deu de cara com um revólver. Um revólver. E pegou aquele revólver, né? Foi manusear, sem cuidar. Pegou o revólver e foi manusear, né? Abriu, não viu, fechou, rodou, o tambor, virou para a parede oposta onde estava a área. E ela ricocheteou. Então. Puxou e ricocheteou. E foi parar na femoral, na virilha. Então, não foi uma coisa pensada, foi uma grande fatalidade. Não havia essa coisa de disputa. Foi um crime culposo, não foi doloso, né? Não teve a intenção de matar. Na realidade, o crime que foi indicado pelo juiz, Ministério Público, né, que foi pedido, foi porte de arma, né, ilegal, né? E tentou-se imputar uma dolosidade. Só que o autor era menor, né? Né? Ele não tinha intenção e também não tinha condição de ter uma imputabilidade. Então o juiz recusou, né? Por não haver dolo. Juarez, e naquela época eu acho que não tinha punição para menor de idade, né? Não existia a legislação que punisse menor de idade por esse tipo de crime, né? Não tinha. Hoje a gente nem usa mais o termo menor, né, de idade, mas... a época era. Então, tanto que tinha o juizado de menores, né? Isso aí, acho que não tinha legislação, a nossa... não era inimputável, né? O nosso Código Penal, eu acho que é de 1940, né? 1940, né? Isso. E naquela época, em 1915, né? Não tinha qualquer tipo de... Pois é, e aí a gente fez um artigo com tudo isso, né? Colocando os depoimentos que foram feitos, né? O que tinha em volta, e foi chegado à conclusão de que realmente... É uma grande fatalidade lenda urbana. Mas esse crime também marcou muito a cidade, a história da Santa Etelvina. E todo mundo pensa que esse crime aconteceu no Santa Etelvina. Que acho que não tem nada a ver o local. Tem a ver? A ideia, sim. Teoricamente, sim. O que aconteceu no bairro Santa Etelvina, mas já existia no Santa Etelvina? Onde hoje é Santa Etelvina. O que a gente tinha ali era uma colônia Campos Sales. Era uma colônia agrícola. Sim, era uma colônia agrícola. E como é que foi um crime sexual? Olha, Júlio, essa aí que é a questão. Esse aí é o meu último artigo, né? Vai ser apresentado, inclusive, eu junto o artigo da Área Ramos com essa questão da Santa Etelvina, que não tinha um trabalho, vamos dizer assim, meio cientificizado, né, em cima dele, né? E, assim, o que eu vou dizer vai deixar muita gente chateada, tal qual quando a gente fez o trabalho da Área Ramos, né? Mais ou menos aquela coisa do, olha, Papai Noel não existe e fica todo mundo com raiva da gente. O caso da Área Ramos era um caso que aconteceu, uma história real, que teve uma distorção ao longo do tempo. A memória coletiva adotou uma narrativa, né, própria, cada um diferente, mas você tem ali uma parte boa de verdade e tal. No caso de Santa Etelvina, a coisa complica bastante, viu, Júlio? Porque ela existiu. Não há nenhum registro histórico que possibilite a gente dizer isso. Olha só, a gente fica... Então a existência dela não é comprovada. Não tem um registro histórico, pelo menos por enquanto. E como é que surgiu isso? Pois é.
Surgiu em que ano, em que época? Surgiu logo após o fato. O fato foi em 1901. Aí, utilizando os métodos históricos, né, metodologia histórica, fui verificar o que tem em 1901 sobre a situação. A imprensa não dá um pio, não fala nada sobre... Não tem nenhum registro na imprensa. Nada, a imprensa não fala nada. A imprensa oficial, né, o relatório do presidente do Estado, na época o governador chamava presidente do Estado, de 1902, só tem uma coisa que a gente pode dizer oficial, que diz assim: foi exumado do cemitério lá no Campos Sales, na colônia Campos Sales, os restos da quem em vida se chamou Etelvina e foi inumado, foi enterrado no cemitério São João Batista. Só isso. Não dá detalhe, não diz... Não tem inquérito policial, não tem nada. Não tem inquérito, não diz se era a mesma pessoa, se era uma mulher, se existiu, se... E o que acontece? No dia anterior tem uma notícia. A gente foi procurar e encontrou uma notícia no dia anterior que fala sobre uma briga, uma coisa que teve realmente na colônia. Deslocaram policiais para lá, mas não fala de mulher, não fala de sequestro, não fala de morte. O relatório de saúde, né, que era feito, inclusive foi assinado pelo doutor Miranda Leão, se eu não me engano, na época. Não tem morte, não aconteceu morte violenta naquele período, não tem nenhum registro de morte violenta. Aí o que acontece? Só começa a ter referências a Santa Etelvina em 1909. A coisa teria acontecido em 1901, 1909, que você anos depois, começa a ter, né, alguma coisa lá na visita no túmulo e tal. Isso vai até 1950. Em 1950, um historiador conhecido aqui, o Júlio Shoa, né, o pessoal mais antigo deve conhecer, ele publica no jornal uma história dando detalhes sobre o caso Santa Etelvina, né, falando que ele já tinha escrito na década de 40 sobre, né, e ele confessa no que ele escreveu lá que esses dados ele estava trazendo a partir de um folhetim escrito por um poeta. Não era uma fonte, vamos dizer, histórica. Ele estava considerando como realidade histórica aquela, uma coisa aquela produção poética de um... Que poderia ser uma mera produção poética. Uma ficção. E aí foi embora. Não seria o primeiro caso, né? Por exemplo, o caso de Dandara, não existiu Palmares, também? Não. O Dandara surge... E a gente chora com a história de Dandara até Dandara hoje. Surge vira uma música, Dandara. Dandara surge numa obra de ficção, num romance. E todo Quer dizer que Dandara não existe? Não. Historicamente, não. Olha só, a gente descobre que Dandara não existiu. Não Historicamente existe. Não tem registro, não tem nada. Juarez, muito obrigado pela tua colaboração, pela tua determinação de vir aqui conosco. Fazia tanto tempo que você não vinha aqui. E é sempre um prazer a gente mergulhar nessa história, nessa memória, da nossa cidade, do nosso estado, porque eu não conhecia esse caso do índio de Maués. E a gente ouvia falar, acho que no livro de história, não sei, não me lembro. E é um caso cabeludo. Realmente então a gente vai querer... Daria um bom livro, olha. E um bom filme. E um bom filme. Obrigado, Juarez. Obrigado mesmo. Obrigado. Vou deixar as tuas redes sociais aqui. Pra já, é pra gente, é Governo Presente. Sabe aquela pendência que você sempre adia? Com o Governo Presente ficou mais fácil de resolver. Com 37 edições realizadas entre a capital e o interior, o programa já alcançou a marca de 250 mil atendimentos. É cidadania, saúde, crédito para o seu negócio e muito mais. Tudo em um só lugar e mais perto de você. Governo do Amazonas. A força da nossa gente. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor.
Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. O lixo que é jogado em via pública é uma das causas que prejudica a cidade, entope bueiros e em dias de chuva provoca alagações. Mas se cada um fizer a sua parte, podemos transformar essa realidade. A Prefeitura de Manaus segue ampliando os serviços de limpeza e agora Manaus passa a contar com 9 caminhões de lixo novos, reforçando a coleta de resíduos domiciliar por todas as zonas da cidade. Manter a cidade limpa é um dever de todos nós. Descarte os resíduos próximos ao horário da coleta domiciliar. E não jogue lixo nas ruas e igarapés. Afinal, é cuidando de Manaus que nós cuidamos da nossa gente. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. O governo do estado vem reforçando a segurança na capital. E aqui também no interior. É a Operação Segurança Presente, com mais polícia nas ruas e investimentos em novos equipamentos e tecnologia. Já atingimos a menor taxa de homicídios em 21 anos. E tolerância zero para crimes contra criança e adolescente. É mais segurança para todos. É pra já, é pra gente. Governo do Amazonas, a força da nossa gente. Retorno agora com o programa em comum, no nosso último bloco, recebendo o querido Ellerson Maia, que veio de Parintins gravar o programa aqui conosco, nossos estúdios, e a gente vai falar um pouco do trabalho do Ellerson Maia, um dos artistas mais insensados de Parintins, um queridíssimo, como eu já havia falado, tem um ateliê maravilhoso na Avenida Amazonas, onde todas as pessoas, as celebridades, os estrelados que vão a Parintins, vão até o ateliê do Ellerson, porque a gente, além de ver peças maravilhosas, a gente contempla também obras de arte que ele tem nas paredes, um verdadeiro acervo cultural amazônico. E a gente fica apaixonado. Eu saí de lá, quando eu fui à inauguração, realmente apaixonadíssimo pelo espaço. Eu quis fazer uma igual na minha casa, mas infelizmente o Marco Belém chegou lá e fez uma parede de pedra, pegou... Não dá para botar em cima do que já está bonito. É, o que já está bonito não dá para mudar. Aí eu fiquei traumatizado, porque eu não pude colocar todos aqueles quadros. Este Marcos aqui? Este Marco Belém. Senhor. Ele fez uma parede de pedra. Quando eu voltei de viagem, já tinha mudado. Ellerson, vamos falar um pouco do teu trabalho. Evidentemente, tem muita coisa. Parintins está chegando. E a Rede Calderaro, mais uma vez, cobre Parintins com todo o amor, com todo o carinho. Nossa equipe já está chegando a Parintins para fazer esse registro. E você certamente será nossas estrelas, já está no radar de entrevistado. E a gente começa aqui em Manaus, falando um pouco desse trabalho que você realiza em Parintins. São muitos anos. Você já fez 3 Miss Universo. Miss Brasil, 3 para concorrer ao Miss Universo. Brasil para concorrer ao Miss Universo. Então, nós temos que perder esse complexo de vira-lata que nós temos, às vezes. Eu também acho. Nós temos talento, nós temos artistas bons, pessoas que realmente levam o sentido da nossa cultura para fora do estado, para fora do país. Eu acho que quando a gente pretendeu, né, através do nosso talento aqui do Amazonas, a gente pretendeu ser ícone de arte no Brasil, não pode se restringir apenas ao que está em Parintins, né? Eu acho que tem que ser muito mais abrangente. Eu acho que a gente precisa... A gente trabalha no Carnaval? Trabalha. Mas tem outros campos que a gente pode também estar... A gente dá oportunidade para pessoas virem trabalhar para cá, para o Amazonas, através da arte e de outros setores, mas a gente quer ter oportunidade lá também de realizar algumas coisas. E aí é que vem o complexo de vira-lata, que eu nunca tive, graças a Deus, mas queria que todos os artistas pudessem se sentir não digo nesse nível, mas nessa direção. Buscando seu lugar ao sol, né? Buscando seu lugar ao sol com dignidade. Com dignidade. Nós já vimos vários artistas chegarem à passarela do São Paulo Fashion Week, que há alguns anos era impossível praticamente, né? Sonhar com isso, né? Isso é uma penetração. Isso é justa. Realmente uma penetração justa, que os artistas saíram praticamente de Belém, do Pará,
Nós temos vários nomes que saíram do Belém do Pará e se destacaram lá fora, né? Agora também o Amazonas tem ganhado notoriedade com todo esse trabalho, como artista, com a cultura, na cena musical, enfim. A gente tem que dar orgulho para o nosso estado. Graças a Deus está acontecendo. Agora, Ellerson, como é que foi essa tua ideia de criar uma galeria de arte em Parintins? É a primeira galeria de arte de Parintins, praticamente, né? Não tem outra galeria. Eu acho que até hoje nenhuma galeria de arte foi criada em Parintins. Lá em Parintins tem galerias de... Tem uma galeria de arte que é do Hobby, e que ele também era tipo uma espécie de mentor ou professor de outros futuros artistas, tá? Uns já estão aí na praça. Tutor, praticamente, um tutor, né? Um tutor, assim, exatamente. E tem nomes assim lá em Parintins, Josinaldo Matos, mas assim, uma galeria onde tu possa visitar e ter nomes, tanto de dentro de Parintins como de fora de Parintins. E fora de Parintins, quando eu digo, eu estou falando de Afrânio de Castro, eu estou falando do seu Moacir Andrade, do Van Pereira, nomes assim que o próprio aluno do Liceu de Arte precisa ver de perto, porque às vezes não tem acesso a Manaus. Então eles têm que ver a arte também de um modo um pouco mais erudito, entendeu? Embora não vá ter uma prática, mas quanto mais conhecimento, melhor. Lógico, principalmente uma obra como do Moacir Andrade, do Afrânio de Castro e o Van Pereira, que são 3 nomes e diferentes técnicas da arte. Sim, né? cada um bem diferente, né? Aí eu ficava impressionado com a obra do Van Pereira, porque era um caboclo, como qualquer, mas era autodidata, nunca tinha feito uma escola de arte e conseguia ter uma sensibilidade para pintar um quadro. Exato. Inacreditável. Ele foi muito ousado, né? Em algumas coisas, porque era muito, tem um resultado cromático, entre parênteses, simples, mas uma ousadia extrema quando ele bota a palha de uma casa, e essa mesma palha é metade do sol, que está se pondo ou nascendo ali atrás. Metade do sol é sol e metade do sol é palha. Entendeu? Então, essas coisas que transformam um gênio em gênio. Agora, vamos falar do gênio Ellerson Maia, né? O Ellerson Maia é um gênio sempre à frente do seu tempo, vamos dizer assim, porque ele está sempre inovando, né? O Ellerson, né? Ele busca materiais novos, ele busca tendências novas, ele cria tendências no mercado de Parintins, no mercado da moda inspirada na obra de Parintins, não é? Não é só a cara de Parintins. A gente não vai ver só penas, miçangas e outros materiais, não. O Ellerson é universal, vamos dizer assim, quando cria um traje. Eu sou eternamente inconformado e eternamente curioso. Isso é importante, quando a gente é inconformado, né? Eu sou totalmente inconformado. Eu acho até que quando eu apronto uma coisa, quando passa uma semana, eu já preciso que ela esteja melhor. Eu sou inconformado até com o meu trabalho, entre parênteses. Eu estou falando isso para dizer que nós precisamos estar sempre se reciclando. Se reciclando. Se revisitando, né? E isso nasce de constatações, ou que deveriam ser constatações, como, por exemplo, curiosidade em estar conhecendo novos materiais. E você vê o que aconteceu no mercado no ano passado, não só no mercado, mas nos desejos, nas ansiedades, dentre os clientes, né? Aquilo que mais está acontecendo, que vai, de novo, ser sucesso esse ano, ou aquele material que já está saturado. E a gente precisa ter esse olhar. Como não existe uma semana de moda bovina, como tem o São Paulo Fashion Week, não tem um simpósio de moda, a gente precisa estar se atrevendo a algumas coisas. Vai dar certo ou não vai? E aí a cliente fica satisfeita ou não, mas o resultado geralmente é muito satisfatório, viu? Faz com medo ou sem medo. Eu vi trajes maravilhosos, indumentárias maravilhosas, usadas inclusive pela Yara Lins Rodrigues. A Yara Lins, ela esteve lá, maravilhosa, no Bombódromo de Parintins, né? E outras pessoas passaram pelo seu ateliê e buscaram levar a sua obra de arte para dentro do Bombódromo, né? Elas se produziram para assistir à festa bovina, que é um grande espetáculo. Mas você não faz parte só da festa bovina, você está em todas as searas, né? De moda, relacionada à moda, porque a moda é isso. E Parintins é uma tendência de moda por meio do seu ateliê. Exato. Eu sou um estilista que sobrevivi fazendo figurino, porque existiu o boi em Parintins. Então, essa é a minha gratidão principal pelo boi, entendeu? Eu acho que a gente tem que deixar... A gente tem que ser menos arrogante e deixar nossas queixas pessoais e assumir que quem passou pelo boi tem que ter muita gratidão. Com certeza. Os 2 bois, Garantido e Caprichoso, impulsionaram muitos artistas. E no meu caso, que sou estilista, e
Como é que você vê que se eu já nascesse dentro do mercado, dentro do eixo Rio-São Paulo, já seria complicado? Imagina sendo em Parintins, dentro do Amazonas. Então, se não é o boi, até hoje eu era frustrado, talvez, de não poder. Sabe, daqui a profissão eu não tinha. Porque eu não tinha como dar vazão a isso. Aliás, Parintins é uma cidade muito eclética, né? É muito cheio de... É uma cidade a gente produziu muitos gênios, né? Em todos os setores. Eu sempre digo que parintinense ele não nasce, ele estreia. Ele estreia, ele faz a sua estreia, né? Ele não nasceu, né? Parintinense ele já nasce com um talento para algo, né? Para ser artista, para ser da música, um pintor, enfim, ou uma pessoa da gastronomia, enfim. O parintinense está sempre disposto ao conhecimento, né? A gente vê nomes de Parintins aí cada vez mais em evidência. Yes, é verdade. O Ellerson, como é que ele monta os trajes a cada ano? Como é que ele vai garimpar esses elementos que vão fazer parte das obras de arte? Que são obras de arte. A gente tem que ter consciência de que a moda é arte. Não é uma tendência do mercado, é obra de arte. Porque cada artista, quando finaliza o seu traje, finaliza a sua obra, encanta o seu cliente, né? A gente quer se comunicar de algum jeito, fazendo cada coisa. E essa comunicação, a gente quer atender, com isso a gente quer atender os anseios da pessoa que vai vestir aquilo, se é uma encomenda. Se não é uma encomenda, a gente só faz e empiricamente vai falando, fazendo, acreditando que vai dar certo, e enfim. Mas, falando de um modo menos artesanal e mais artístico, a gente vai procurando, como eu falei ainda agora, ver o que pode mudar e tentar chegar, não digo dentro da alma, mas dentro Você estuda do cliente, gosto daquela pessoa. Estudo. Eu explico para a minha equipe se você mergulha no íntimo da cliente. Senão não dá, senão não fica muito legítimo a minha promessa aqui de que é exclusivo, entendeu? Não estou falando das minhas coleções, que eu faço 40 peças, 10 peças, mini coleções cápsulas. Não estou falando disso, porque elas vão ser similares uma à outra. Eu estou falando daquelas que é exclusividade total, só vai ser feita uma. Por isso ela vai ser um pouco mais trabalhosa, um pouco mais cara, e uma mulher um pouco mais especial vai estar usando aquilo. Existe alguma cliente que é especial realmente que você vestiu, que você nunca imaginava que ele vestiria e a cliente teve um resultado altamente... A Yara. A conselheira Yara. A conselheira Yara, eu nunca podia imaginar. Você nunca poderia imaginar que ela entraria no seu ateliê para encomendar alguma peça, né? Não. Eu achava que ela poderia encomendar até de uma pessoa que fosse de fora, ou se não fosse eu, fosse Werner Botelho quando era vivo. Eu acho que ela até dividia, né? Werner eu falo sempre Werner nas minhas entrevistas. É assim. Porque também seria muita falta de humildade. E eu acho até um orgulho muito grande ter me inspirado muito nele também. Então, eu falo, ele no Nil Lima. Então, eu também não imaginava estar vestido a Dona Yara, não. Eu acho muita honra estar vestido ela. Agora, Ellerson, no Brasil, existem artistas que se destacam em várias regiões. E você, evidentemente, acompanha esses talentos que se destacam cada vez mais, que evoluem profissionalmente. Quais são os seus indicativos para quem quiser buscar em outras regiões a arte por meio das roupas, das criações? Dos estilistas. Tu está falando de moda? De moda, de adereços, de algo assim que você admira, fora de Manaus. A gente vê, tem muito, você acabou de falar do Nil, falou do Werner e outros. Tem outros que você gosta também, assim, no Brasil? Você aprecia? Sim, claro. Eu não só aprecio, como me inspiro. Então, hoje em dia, nós temos vindo moda... se for puxar um pouquinho para a minha moda, que é menos clássica... mais descolada. Mais descolada. E que ultimamente, por exemplo, assim, nós estamos falando nesse momento de boi, então quando a gente fala de moda, a gente quer alguma coisa relacionada a isso. Então, da Bahia, a gente tem muitos artistas que estão fazendo roupa de palha, e essa roupa de palha, que é um material até perecível, a gente sabe que não vai, como o linho, durar para sempre, mas existem editores de moda fantásticos, e as grandes estrelas estão usando. E esse jeito de vestir o artesanato no corpo, que vira uma obra de arte, que vira uma comunicação e um modo de se vestir, de se cobrir, eu acho que tem sido muito bem feito por Pernambuco e sido muito bem feito pelo Ceará
e também pela Bahia. Eu me lembro que quando eu trouxe o Junacao para Manaus, que era aquele artista, estilista oriental que fez muito sucesso de fazer umas peças muito diferenciadas, ele impactou no desfile dele, porque nós nunca imaginávamos a obra de arte que ele faria no corpo, né? Você imaginar aqueles materiais sendo usados... Sim, materiais que não são usados, não comumente, para... né? Comumente na fabricação de roupas. A moda precisou chegar nesse ponto, senão ela ia saturar, entendeu? Então, quando a gente vê aquele tapete vermelho, a gente fica, às vezes, muito mais impactado, porque existem umas criações que só servem para o tapete vermelho. Tem que se atrever. Os estilistas fazem isso. Eu sou muito encantado. Então, mais uma vez, assumo. Eu acho que aquele estilista que não folheou uma revista Vogue, que não folheou uma revista Marie Claire, burda que você falou. Não sabe que é uma revista burda. Burda que você ele tem falou. Um sério problema de inspiração, porque eu acredito muito em Gestalt, que é uma doutrina que fala que tudo é retirado, tudo que você cria é retirado de experiências, de vivências, de observações, de tudo. Então, você junta aquilo, transforma no seu DNA, se você tiver dignidade, porque às vezes a pessoa só faz fazer uma cópia. Copiar. Que faça, tudo bem, eu não tenho nada original só Adão e Eva, de lá para cá foi tudo cópia. Exato, então a gente tem que... Faz a inspiração. Pega o seu apanhado e faz uma releitura. O mundo está gigante de informações, né? Ainda mais com as redes sociais. Eu andava com 15 quilos, 18 quilos de revista burda para cima e para baixo. Então era bem mais difícil para mim. Com certeza. Então hoje tem ali, já no Instagram, tudinho. Então não tem como você não assumir que vem inspirações muito além daquelas que você faz juntar as coisas. E monta o seu para estilo. que se transforme no seu DNA. Só para a gente terminar nossa entrevista aqui, eu quero perguntar o seguinte. Nós temos vários artistas que trabalham hoje em dia, como você falou, no boi, né? Vamos terminar esse bloco aqui. Vários artistas que trabalham no boi. O Ellerson Maia, hoje em dia, não faz parte mais do Garantido nem do Caprichoso como contratado, mas, evidentemente, fabrica, produz várias indumentárias para os artistas que vão se apresentar. No próximo bloco, eu quero descobrir para quem o Ellerson Maia vai levar o seu DNA de moda nesta temporada bovina de 2026. Tá, daqui a pouco eu retorno aqui, tem mais em comum, aqui na Inova com Ellerson Maia. Até daqui a pouco. É pra já, é pra gente, é Governo Presente. Sabe aquela pendência que você sempre adia? Com o Governo Presente ficou mais fácil de resolver. Com 37 edições realizadas entre a capital e o interior, o programa já alcançou a marca de 250 mil atendimentos. É cidadania, saúde, crédito para o seu negócio e muito mais. Tudo em um só lugar e mais perto de você. Governo do Amazonas. A força da nossa gente. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. O lixo que é jogado em via pública é uma das causas que prejudica a cidade, entope bueiros e em dias de chuva provoca alagações. Mas se cada um fizer a sua parte, podemos transformar essa realidade. A Prefeitura de Manaus segue ampliando os serviços de limpeza e agora Manaus passa a contar com 9 caminhões de lixo novos, reforçando a coleta de resíduos domiciliar por todas as zonas da cidade. Manter a cidade limpa é um dever de todos nós. Descarte os resíduos próximos ao horário da coleta domiciliar. E não jogue lixo nas ruas e igarapés. Afinal, é cuidando de Manaus que nós cuidamos da nossa gente. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha.
O governo do estado vem reforçando a segurança na capital. E aqui também no interior. É a Operação Segurança Presente, com mais polícia nas ruas e investimentos em novos equipamentos e tecnologia. Já atingimos a menor taxa de homicídios em 21 anos. E tolerância zero para crimes contra criança e adolescente. É mais segurança para todos. É pra já, é pra gente. Governo do Amazonas, a força da nossa gente. Retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, conversando com Ellerson Maia, artista parintinense, que nós temos o prazer de tê-lo como amigo. E como a temporada é bovina, a Rede Caldeirado cobre a temporada bovina, é exclusiva da Rede Caldeirado a temporada bovina, nós estamos aqui falando sobre Parintins, sobre o projeto Ellerson Maia, são vários projetos que ele tem, sobre a cultura que o Ellerson Maia tem, o incentivo a Parintins que ele faz, que ele leva por meio do seu nome. E Ellerson, eu perguntava anteriormente, quais são as indumentárias que você vai fazer, para quais itens você vai trabalhar este ano. Você não é mais garantido nem caprichoso, hoje em dia você é contratado, né? Você é um artista. É assim. Ou tem o preferente boi? Hoje em dia eu trabalho no meu ateliê e o caprichoso é um cliente meu. Quando o caprichoso é meu cliente, eu preciso ser contratado pelo caprichoso. Você não trabalha por garantido? Não trabalho por garantido. Quando é cliente do caprichoso? Não pode, a gente não pode trabalhar para os dois bois. Primeiro, se eu for responder, se eu for responder de uma maneira honesta, eu tenho um pouco mais de história no caprichoso e eu sou caprichoso, assim. Eu deixei... declarou o próprio agora Rossi, que é o presidente caprichoso do boi, ele já sabe que sou uma pessoa que já não frequento muito os lugares, eu não ando pulando dizendo que ninguém gosta mais desse boi do que eu, mas eu sou caprichoso. Eu me lembro do Paulo Lupino, que falava que ninguém gosta mais desse boi do que eu. Então, eu não sou como o Padre Lupino, como a Márcia Baranda, como a Socorrinha Carvalho, como o Rossi como eles são, assim, muito ainda caprichoso. Não, eu sou muito tranquilo, eu tenho, sabe, eu tenho outros pensamentos hoje em dia. Não sei se eu amadureci de um jeito, vai variando. Então, eu prefiro ser um pouco equilibrado na hora de ser de um boi. No caso, eu sou do caprichoso, não só porque eu sou contratado, mas porque é muito difícil estar fora do caprichoso, no momento em que um dos meus melhores amigos é o presidente. É o Rossi Amoedo, né? Que é um amigo seu. Meu Amoedo. Calma que eu vou beber água, minha garganta tá coçando. Não se preocupe, aqui a gente fica assim. Emoção, eu também vou beber água. Tá coçando horrível. Pena que não tenha sorvete glacial hoje aqui. Pelo não congelar a garganta. O sorvete glacial hoje está faltando aqui, mas a gente tem da próxima vez. Então você vai trabalhar este ano com o caprichoso, fazendo os itens masculinos ou femininos? Os itens que eu faço são os masculinos. Também no meu ateliê hoje não cabe menos volume. E a fantasia dos homens são menos volumosa. Tem a costa, tem pena, tem um esplendor atrás, o costeiro. Mas é menos volumoso. Então tu pode adiantar algo do... Será que você não vai falar nada para mim? Eu acho que... Não, você pode adiantar o que eles vão vestir? Se ele me brigar, tu me ajuda? Ajudo. Rossi Amoedo, eu vou ajudar. Já tem alguma coisa... A Socorrinha não vai? Planejado para os itens? Não, o que eu tenho planejado é impossível, não posso falar, né? Não, lógico, evidentemente. Mas eu faço dos meninos, né? Já fazia no passado retrasado. Tá na cara que eu vou fazer mais ou menos, já estava... meio que implicitamente, eu vou fazer a roupa do Edmundo, a roupa do apresentador, a roupa do Amo e do Levantador. Das 3 noites? Das 3 noites. As 3 noites esses 3 itens vão ficar com você, né? Exato. Vai ter muito azul nas roupas dele, vai ter preto. O que você do caprichoso, né, mano? Eu sei. Mas geralmente os artistas levam a surpresa. Do caprichoso, né? Vai ter bastante azul, claro. Lógico, né? Mas vai ter mais preto, o que vai ter? Vai ter mais pena? Vai ter preto, vai ter mais pena. Vai. Ele não entregou, viu, Rossi? Nada. Não, eu tô com medo de pegar a raio do Rossi. Por causa que eu já falei que é eles, mais do que isso não dá. Não, ele já entregou quem são os itens, né? Mas falando em caprichoso,
o Caprichoso, evidentemente, vai entrar, né, este ano na Arena querendo uma revanche, né? Querendo bater no contrário do Garantido. Porque o Caprichoso perdeu no passado muito lindo, né? O Caprichoso estava muito lindo. Eu não estou dizendo que o Garantido está feito. Ouviu isso? Não falei. Os dois estão lindos. O Caprichoso perdeu muito lindo, muito perfeito. Então, isso está dando um problema na cabeça do torcedor, na cabeça do Conselho de Arte, na cabeça, sabe? Um problema bom de querer se superar, de querer ganhar e apagar a história do ano passado, né? Então, foi traumático tudo que aconteceu. Torcedor Caprichoso. Eu vi um dia desse uma camisa da Nike, que é bem interessante. Ela tem uma estrela verde, uma estrela azul e outra estrela vermelha. Eu disse, mas eu vou comprar, porque eu vou vestir Garantido, Caprichoso e Campineiro. Que o Campineiro foi quando o Caprichoso se recusou a disputar com o Garantido, aí o Campineiro entrou em cena para disputar com o Garantido. E eu só para me lembro, pleitear o lugar lá. Pleitear o lugar lá. Eu só me lembro da dona Dísca Sansão coordenando aquelas histórias de Parintins. Aliás, são histórias inesquecíveis de Parintins, Campineiro, no Tupi Catanhede, enfim. O Boi, ele produz uma série de histórias que são guardadas na nossa memória. E falando em histórias guardadas na nossa memória, muitas pessoas não sabem, mas o Ellerson Maia foi pajé do Garantido durante 3 edições do festival. Isso nunca é contado nem abordado com Ellerson Maia. Faz muito tempo. Foi eu. Já era, o item pajé já foi era. Foi no século passado? Foi no século passado. Então, assim, o item Cunhaporanga era o item que fazia o bombódromo sacudir inteiro. Sempre fez, né? E o Boi veio aos poucos dando essa importância para cada um item. O segundo item a ser dado muita importância, aquela importância de botar uma alegoria de peso, o estouro de fogos mais potente, foi o item pajé. Nessa época, eu estava sendo o pajé do Garantido, disputando aquele item. Você disputava contra quem? Eu não gosto de falar muito. Muito. Disputava contra quem? Contra o Valdir. Primeiro que ele era um cão, o Valdir, pra gente disputar com ele. Ele sempre vinha muito forte, com alegorias muito lindas. Ele sempre foi muito fazão, bom, né? E ele era muito bom. Ele é inesquecível. Aliás, ela é um dos nomes mais inesquecíveis dos festivais. Não dá para falar sobre Boi, né? histórias sem estar tocando no nome dele. Sem falar em Valdir Santana se apresentando, porque ele sempre foi a grande surpresa das apresentações, uma das grandes surpresas da apresentação do Caprichoso, né? Para mim, sempre foi o Marquinhos, né? Ele era muito aguardado pelos dois. Pelo Caprichoso, porque o pessoal queria ver o seu pajé. E pelo Garantido, porque queria ver como que ele estava para fazer. Eles queriam que a gente fosse igual, mais ou menos. Eu por exemplo, achava que eu tive o pior rival do mundo, que era o Valdir Santana, porque ele era muito bom. Então a gente acabava querendo meio que ser igual. E eu não tenho porquê não assumir isso daí, entendeu? O Valdir era um ícone e continua sendo, né? E continua sendo. A gente tem que respeitar o Valdir Santana por tudo aquilo que ele construiu na história de Parintins, né? Exato. É difícil. A era Valdir Santana. Ele não só com isso, desculpa te interromper. É difícil substituir até o Valdir Santana. Eu não sei se você concorda comigo. Exato. Porque é a mesma coisa que o remake, fazer o remake, né? Pegar um personagem e colocar outra pessoa. Cada um pajé carrega um pouco de Valdir Santana. Valdir Santana, né? Em qualquer coisa, na dança, no jeito de fazer roupa, porque no figurino do Boi, o Valdir teve do figurino da história do Boi. O Valdir Santana teve uma influência absurda. Essas perneiras de Cunhaporanga com volume para os lados, foi ele que inventou. Costeiras Foi ele que inventou. Esse tipo de costeira com tamanho médio, que não é nem uma bateria de bateria e nem um tuxaua, foi tudo o Valdir Santana que inventou. O que o Ellerson Maia, hoje em dia, como o Ellerson Maia avalia o festival de antigamente para o festival atualmente? O que mudou? Mudou muita coisa, evidentemente, né? Eu me lembro de histórias assim que foram contadas, né? Indumentárias feitas com bolinha de Natal, aquela pequenininha, né, da família Cid, fazendo as bolinhas de Natal. Eu conhecia a avó da Valentina. Que era extremamente criativa, né? Bordando a dona Edneuza. A dona Edneuza bordando eu trabalhei com a dona Edneuza. As fantasias, as indumentárias, desculpa, com aquelas bolinhas de Natal minúsculas, né? Que eram assim, e tinha um efeito... Era um recurso que tinha, porque a gente não tinha como comprar, não dava para ir em São Paulo rapidinho comprar. A compra do Boi era uma compra muito tímida ainda, entendeu? Cara, né? E caro. Então, tudo vinha muito pouco. Então, o que tinha lá, bola de Natal, ia a bola de Natal. E outras criações.
O que mudou muito nessas décadas todas? Eu estava conversando com a Baby Risato ontem. Sim. E é difícil me perguntarem. Porque quando estão conversando comigo, geralmente o assunto é muito moda, é muito adereço, é muito figurino. Mas você, evidentemente, tem uma opinião a respeito dessas mudanças, né? Eu sempre me relacionei muito com os dois bois. E respeitosamente muito. Os dois currais, tenho portas abertas em todos os dois bois. Eu sou amigo de todos os presidentes. E sempre tive muita facilidade em correr pelo meio, estar ali pelo meio das diretorias, né? Então, mas assim, a gente está preparado só para o que é figurino, porque eu sempre fui o link de figurino de um conselho com os desenhistas, entendeu? Nunca foi muita coisa, nunca fui participar de reunião para falar sobre o discurso do boi, sobre as alegorias. Eu até era, mas eu não dava muita confiança, porque eu estava pensando só no figurino. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho amadora a minha resposta, porque não é minha área, mas eu acho que o boi precisou passar por essas mudanças. E alguns saudosistas falam, mudou tanto a ponto de não sei o quê, a ponto de não sei o quê. Mas o carnaval mudou, o carnaval mudou. O carnaval também mudou. O carnaval mudou muita coisa em detrimento da nossa mudança. E nós também temos que assumir, de novo, deixando de... usando a humildade que é necessária. Mudou. Assumir que também muita coisa nós pegamos de lá. Graças a Deus que é assim, né? Então, a tecnologia... o José Amoedo é um cara super audacioso e nesse momento, porque todo ano nesse momento fala alguma coisa, nesse momento falam que o Caprichoso é tecnologia demais e que fica não sei o quê, fica muito high-tech, porque o José é presidente e o boi vem com a cara do presidente. O Rossi é um artista... É um reflexo de quem está no comando, inteiro, né? Da sua opinião. Muita coisa do Carnaval do Rio de Movimento também se deve a ele. Então, como é que ele não vai empregar esse talento todo? Onde é que ele vai desgastar toda essa energia que está nele, ele sendo presidente, sem poder ser artista? Atuando também como um pensador na arte do boi. Então, eu acho positivo que isso esteja lá. Então, mas se você prestar atenção... Não é só o Caprichoso que é tecnológico. Porque quem veio com o primeiro homem voando... Foi o garantido. Foi o garantido. E o garantido também já perfumou o bumbódromo. O garantido já tudo, mano. O garantido tecnológico também. Eles estão maravilhosos porque eles evoluem. E o garantido que a gente passou por vários momentos, assim como o Caprichoso que a gente passou por vários momentos, eles foram evoluindo e produzindo esse espetáculo inesquecível para o mundo. Para ser interessante no Brasil inteiro hoje, precisou dessa evolução. No mundo. Com um pacote caríssimo. E as pessoas terem o interesse de, aparentemente, assistir ao espetáculo nas 3 noites. Eles fizeram um trabalho maravilhoso. Não sei se você concorda comigo. Não, eu acho que foi feito um trabalho maravilhoso. Eu acho que sempre veio evoluindo. Hoje, esse ano a gente vai assistir um espetáculo que... Grandioso, a gente vai ver, foi melhor que ano passado, não tenho a menor dúvida disso. A gente sabe como é a receita do boi, a gente conhece os artistas que estão fazendo, a gente tem aquele fogo em cada boi, um para ser bicampeão e o outro para ser campeão. Eu não sei que fogo maior é esse, mas tem. Então, eu quero encerrar falando sobre o que ficou de bom e de ruim nesse avanço. Talvez o que a gente deva ter pecado, a gente esteja devendo, falar a gente como parentinense, ou como alguém que teve ali no boi, dentro do Conselho de Arte. Mas assim, se tu for tomar tacacá ali nos lugares que eu não vou falar, porque eu tenho... para tomar tacacá. Eu tenho várias amigas tacacazeiras. Vá com o look de tomar tacacá, que é uma saia de linho, é um shortinho de linho, um boyfriend, jeans, uma camisetinha canelada ou de seda e um colazinho. Tem que ter. Algo mais discreto. Algo mais discreto. Tem que ter uns 4, assim, uns 5, uns 6. Eu vou terminar aqui o programa deixando as tuas redes sociais aqui. E agradecendo muito a tua participação aqui no Programa em Comum, porque o Programa em Comum é tudo isso, né? É um sábado sempre alegre. Eu agradeço muito pela tua presença aqui. Vamos nos encontrar em Parintins, se der, porque fica aquela agonia toda em Parintins. Mas eu espero visitar este ano o seu ateliê. Vai lá. Às vezes a gente não tem tempo, né? Mas vamos fazer tudo para ir lá. Eu sei como é que é complicado. E lá no meu ateliê tudo é vetado, né? Eu moro ali perto da catedral, no meu ateliê ali, aí fecha pra cá, às vezes o cliente tem que ir andando no sol quente, por isso que eu botei quase um sofá-cama, pra pessoa dizer, mano, te deita enquanto eu atendo aqui, dorme, quer água, quer café, quer isso. Fica no ar-condicionado que é bem forte, né? E a pessoa... Tem manta lá pra pessoa ficar quietinha. Assim, obrigado, Ellerson, obrigado mesmo. Obrigado, tá, Júlio? Obrigado. Muito querido, foi uma delícia estar aqui conversando contigo. Bem descontraído.
Semana que vem eu volto aqui com o Programa em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até semana que vem.